Estamos de volta a mais uma aula. Ih, rapaz, espera aí, calma lá. Espera aí que teve spoiler, calma aí. Gente, ai meu Deus. Eu sou uma negação. O YouTube não é para amadores, pelo amor de Deus, cara. Faz assim, ó. Finge que você não viu nada disso aqui, ó. Segredo, tá bom? Nosso segredo. Ninguém precisa saber, tá? Então, voltando. Essa aula aqui a gente vai entender um pouquinho dos perfis, dos top 3 perfis da área da programação. Aí nesse momento aparece aqui vários, sei lá, data scientists, desenvolvedores de games, não sei o que, todo mundo jogando tomate, sapato em mim. Eu, como assim, top 3? E eu? Por que eu não tô nessa lista? Calma. Olha, o que acontece? Não vou botar todos os perfis aqui, porque isso aqui não é um programa turístico, entendeu? Não vou pegar você pela mão e levar você pro metaverso e sair mostrando o que é que tem em cada esquina. Não. Eu vou te apresentar esses perfis aqui, já para você ter uma noção um pouco mais ampla de carreira e tal, de responsabilidades, para você não sair logo enfiando sua cara no código e se assustando com as coisas. Porque é legal que você entenda como é assim, como é que funciona o desenvolvimento de um software, quem que participa, quais são, o que normalmente a gente faz, entendeu? Quem é que está responsável pelo quê? Isso são coisas que você precisa ter claro na sua cabeça. E esses 3 perfis aqui, olha meus gatos brigando, cadê? Vocês ouviram? Abstrai isso. Esses perfis aqui, eles estão diretamente relacionados com o nosso curso. O nosso curso ele vai ter 3 fases. 2 dessas fases vão ser front-end. Uma dessas fases vai ser back-end. E no meio delas, pontualmente, a gente vai ter um rolezinho de DevOps, certo? E aí, o que acontece? Antes de entrar em cena, você precisa escolher um personagem, ok? Porque se o sistema existe, graças a Deus, é porque nós existimos antes dele. Parafraseando a icônica Inês Brasil, não, ela não desenvolve sistema, gente, pelo amor de Deus. Mas essa frase aqui foi uma adaptação dela. De uma frase dela, na verdade. Gosto muito dessa frase. E aí, o que acontece? Se não tem perfil desses caras aqui, não tem software. Não tem Twitter, não tem TikTok, não tem nenhuma rede social que você gaste tempo na frente dela. Não tem Google Docs para você fazer seu trabalho da faculdade. Pensa em qualquer coisa, não tem iFood para te salvar na noite de sexta-feira ou de segunda-feira, que você não sabe o que é que você vai fazer da sua vida, mas você tem o iFood lá com você, entendeu? Então, nada mais justo do que a gente colocar as coisas em ordem aqui. E em ordem eu quero dizer o quê? O desenvolvedor vem antes do software. Então faz sentido você entender um pouquinho de quem desenvolve antes de começar a desenvolver, certo? Porque a partir daí também você volta aquele ponto lá que eu falei na aula 1. Você vai se tornar mais apto a escolher qual perfil você vai seguir. De repente nenhum desses 3, você vai para outro canto. Mas assim, você tendo essa visão aqui desses caras e você passando pelo curso, uma hora ou outra vai acender um alarmezinho na sua cabeça. Acho que eu tô gostando mais de front-end. Estou gostando mais de back-end. Estou gostando do 2. Seria aí um full stack? Meu filho, fuja disso, pelo amor de Deus. Full stack, ele não tá aqui, mas é o cara que é front-end e back-end ao mesmo tempo. Depois eu vou fazer um vídeo falando desse perfil, dos prós e dos contras no meu ponto de vista dele. Mas aqui
Aqui nós seríamos, nesse projeto, por exemplo, um full stack, porque a gente vai cuidar do front-end, vai cuidar do back-end, e o full stack nada mais é do que um perfil só que tem essas duas responsabilidades, essas duas personalidades unificadas nele, certo? Mas enfim, chega de ladainha, vamos ver o que interessa aqui. E entender um pouquinho de quem que faz o que na fila do software. Quem é você na fila do software? Então, a gente tem aqui o primeiro perfil, front-ender, certo? Ou desenvolvedor front-end. O front-end, o dev front-end, ele é responsável, adivinha, pelo front-end da aplicação. E o que é que tem no front-end da aplicação? Tem o visual dela e tem a lógica da camada client. A camada client nada mais é do que um termo assim gringo para a gente se referir à interface que fica no navegador, certo? O client é o navegador. Vamos dizer assim, quem consome não, isso seria um termo meio vago. Mas a aplicação desenvolvida pelo front-end, ela precisa ser aberta em um lugar específico. E esse lugar é o client. O client é o navegador, certo? Existe, por exemplo, o Devs Mobile, que aí nesse caso o client é o celular. Aí já é outro rolê, mas client, ao pé da letra, quer dizer o navegador, certo? No contexto de desenvolvimento web. Por exemplo, até onde eu sei, você não vai ver a palavra client sendo usada no contexto de mobile. Mas eu usei aqui para exemplificar, fazer uma analogia, certo? E aí, o que acontece, gente? Essa lógica na camada client por exemplo, o que o usuário vê e onde o usuário interage. Por exemplo, você preencheu um formulário, certo? Você preencheu o formulário, aí você clicou lá em enviar, fez o seu cadastro no iFood. A partir do momento que você clica no botão enviar, acontece um processo lógico na camada front-end, que vai depois engatilhar um outro processo lá no back-end, mas isso não é da sua conta agora, porque agora a gente está falando desse cara aqui, certo? E aí, o que acontece? Tentando explicar de um jeito mais, vamos dizer assim, didático o que é um sistema. Se eu pegar qualquer site aqui, sei lá, diga aí um site, Wikipedia. Tem esse site que eu tava, né? Mas eu acho ele um pouco mais chatinho de explicar, porque ele é um outro sistema. Tipo assim, ó, que é um drag and drop e tal. E normalmente, sei lá, 80%, 70% dos sistemas seguem esse tipo de padrão aqui, ó, como se fosse a Wikipedia. Aí, o que acontece? Perdi minha linha de raciocínio. O que é que eu ia explicar aqui, pelo amor de Deus? Pensa assim, ó. Isso aqui é uma abstração. Isso aqui que você está vendo é uma abstração. Por trás dessa abstração tem uma ruma de código, assim, ó. Sabe aquele negocinho do Matrix? Caindo assim, é como se fosse isso. E o que acontece? Cada ação sua na página, ela mexe nesses códigos. Ela faz esses códigos se mobilizarem e fazerem coisas, certo? Então, se eu faço uma pesquisa aqui, eu mudo o comportamento, eu interfiro no comportamento do site. Vamos para Portugal. E aí, os códigos, eles se reorganizam para atender a minha solicitação, a minha demanda. Só que, o que acontece? O front-end, ele é justamente o cara que pega na sua mão e fala: eu não vou deixar você ler esses códigos. Eu não vou deixar você sofrer, quebrando a cabeça, para tentar entender essas coisinhas descendo aqui, ó. Esse Matrix. Entendeu? Tudo que acontece por debaixo dos panos. Eu não vou fazer você passar por isso, entendeu? Porque isso não seria fácil. Então,
ele desenvolve uma interface para você. Ele pega e organiza tudo visualmente para que você consiga ter o mínimo de esforço possível para você usar o software que ele fez, entendeu? E ele só faz isso porque houve todo um processo, um histórico antes dele, em que a gente saiu de uma computação extremamente baixo nível, onde tudo era 0 e 1, aquelas letrinhas, e o pessoal programava direto o hardware. E aí depois disso começou um processo de abstração, e aí a gente desenvolveu os sistemas operacionais, os Windows, os Macs, os celulares, né? Android, iPhone. E aí depois desse nível de abstração, houve mais um nível de abstração, que é, por exemplo, um programa como o navegador, que permite a leitura de códigos específicos, que são tipo HTML e CSS. São códigos específicos para aplicações do navegador. E ele consegue ler isso, abstrair isso e trazer para a gente uma versão extremamente simplificada de toda a informação, de todos os dados que aquele sistema disponibiliza pra gente. Isso aqui tudo, gente, é informação, é dado, entendeu? Isso aqui provavelmente está armazenado em um banco de dados. Calma lá, calma. A gente vai chegar nesse perfil. Calma. Vá com calma. E aí, o que acontece? Sem o front-ender, o sistema seria ridículo de usar e chato também, porque você, por exemplo, não teria resposta. Você preencheria aquele formulário lá que eu falei, e quando você clicasse em enviar, nada ia acontecer. Você ia na sua cabeça se iludir. Ai, meu Deus. Você ia na sua cabeça se iludir, achando que você criou sua conta e tal, mas quando você fosse fazer o login, não ia dar certo, entendeu? Porque de repente o back-end até tá funcionando, mas se não tem front, meu amigo, não tem como essa ação chegar lá no back-end, entendeu? E outra coisa também do front-end é isso aqui, ó. Sem o front-end, nossos sites todos se pareceriam basicamente como se fosse esse cara aí da direita. Sendo que o que a gente está acostumado é o cara aqui da esquerda, né? Que tem um estilo e tudo mais. Isso aqui é mais especificamente o CSS. A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. Mas, de modo grosseiro, para ilustrar a vocês, todo esse processo de abstração que eu falei, de códigos literais que vão subindo. Gente, hoje o mundo tá acabando, né? Posso continuar minha aula? Tá difícil? Tá. Todo aquele código literal, aquela camada que tá colada com o hardware, espero que isso não tenha estourado no microfone, ele vai sofrendo processos de abstração para que outras pessoas na cadeia produtiva... Então, por exemplo, a gente tem um engenheiro mecânico que vai saber mexer com as plaquinhas do computador, que vai saber montar, trocar o HD, etc. Aí depois tem o cara que desenvolve o sistema operacional. Aí depois tem o cara que desenvolve o navegador. Aí depois tem o cara que desenvolve os sites que estão dentro do navegador, entendeu? Cada etapa dessa é um processo de abstração diferente. Porque se não houvesse esse processo de abstração, o nosso front-ender, ele ia ter que dominar todas essas outras etapas da cadeia produtiva de um software, entendeu? Ele ia ter que dominar, inclusive, a parte lá binária. E não, isso não é necessário, porque a gente está dividindo o tempo todo essas responsabilidades. Mas aí, voltando para a gente não se estender muito aqui. Cadê minha câmera? Você não me vê, agora me vê. Desculpa aí o amadorismo, tá bom? Eu não faço querendo. Eu juro que eu... Não é de propósito. Agora falando do back-end. O back-end,
ele é responsável pelas regras de negócio / lógica na camada do servidor, que é o server. Regra de negócio, você pode entender o seguinte. Lembra que eu falei que o software, ele acaba sendo um reflexo natural do que são as empresas? Como se fosse uma empresa digitalizada? Regra de negócio são as regras, as definições de ações ou de limite dessas ações que caracterizam aquele negócio. Então, por exemplo, o iFood. O que seria uma regra de negócio do iFood? Você tem lá o front-end, você tem o processo de você preencher seu formulário e tal. Mas quando você interage no front-end, que você clica ali, clica aqui, não sei o que, pererê, parará, existe uma regra de negócio muito importante ali, no coração daquela aplicação, que é o quê? Você conseguir acessar o perfil de um restaurante, conseguir colocar um item no carrinho, fazer o seu pedido, esse pedido ser notificado ao restaurante, o restaurante responder se ele vai processar, se ele vai realizar o pedido ou se ele vai rejeitar, essa informação voltar para você e a partir daí você ficar acompanhando o status do pedido. Isso é uma regra de negócio, isso é a forma como o negócio do iFood funciona, entendeu? O que seria uma regra de negócio da padaria? Sei lá, o cliente entra, vai no balcão, pede o pão, vai para o caixa, paga. Isso é uma regra de negócio. Então, devem ter operações para ilustrar, para representar essas ações no sistema. Ou para limitar elas, entendeu? Para evitar que merda seja feita. Porque sim, é possível. Merdas acontecem todo dia no decorrer do desenvolvimento de um site, de um software. E aí, o que é que eu... Peraí que eu me perdi um pouco. Isso aqui vai ser recorrente, então vamos se acostumando, porque às vezes meu banco de dados aqui dá um 404, dá uma tela azul, e aí eu consigo milagrosamente, assim, com muita destreza, perder exatamente o que eu estava falando no segundo anterior. Mas sim, eu estava explicando uma regra de negócio, né? Pois é. Então, regras de negócio são como se fossem regras que são levadas para o software para imitar o negócio, entendeu? Que ele vai representar, que ele vai servir, né? Então, a lógica na camada service nada mais do que são essas regras, só que elas ficam na camada do servidor, certo? E isso em outras palavras, o que o sistema faz e a memória dele, certo? Então, esse exemplo que eu expliquei da regra de negócio é literalmente o que o sistema faz. Eu acabei de explicar o que o iFood faz, em linhas grosseiras. E a memória do sistema é o seguinte... eu não falei essa parte, né? O back-end, ele está responsável também pelo modelo de dados, processamento e armazenamento deles. Por quê? Sem eles não tem memória no sistema. E o que é um sistema sem memória? Um sistema sem memória é como se ele tivesse Alzheimer. Ou seja, toda sessão seria a primeira sessão. Pensa o que é você criar uma conta e o sistema não lembrar de você. Você criou a conta, saiu, entrou no site do iFood, saiu, entrou no aplicativo, aí você vai logar. Não loga. É parecido com o problema que a gente teria com o front-end, né? Mas no front-end é como se o seguinte, a gente tem a interação, mas a informação ela não sai do front-end para chegar no back. Nesse caso do back-end é como se fosse, a gente tem a interação, a mensagem saiu do front, chegou no back-end, mas lá no back-end não tem nada. Então ele não sabe o que fazer com essa informação, entendeu? E aí você fica a ver navios, entendeu? Então, para o usuário, o efeito é o mesmo. O usuário ele não sabe. Se ele não for um usuário treinado, se ele não for um desenvolvedor, ele não vai saber bater o olho no software, ver aquele erro ali e distinguir se é um erro de front ou se é um erro de back. Mas a gente que está aqui por detrás das cortinas,
a gente já começa a desenvolver uma sensibilidade nesse aspecto, certo? Para identificar essas coisas. Então, perceba, por isso que é importante você entender os perfis, cara. Entendendo os perfis, você entende a responsabilidade de cada um. Você, aí, por exemplo, já vai saber quem é o culpado quando dá merda no seu sistema, entendeu? Provavelmente vai ser você, porque você vai estar trabalhando sozinho no início, mas isso ajuda você a trabalhar em equipe também, porque você sabe o que é responsabilidade de quem, entendeu? Você não fica patinando. Então, assim, de certa forma, o problema de não ter um back-end é relativamente parecido com o de não ter um front. O que muda é o que está acontecendo por trás do código, entendeu? Em cada situação. E ele teria Alzheimer, ou seja, aquilo que eu falei, você faz o login, você faz o seu registro, o seu cadastro, mas você vai lá entrar para fazer o login e não lembra de você. Então, assim, quando não tem back-end, quando não tem essa parte de banco de dados, o sistema ele perde um grande potencial. Por quê? Porque se ele não consegue armazenar a informação, ele não consegue fazer nada a partir disso. Então, pensa, como é que o iFood ele vai mandar a sua... Primeiro, como é que ele vai saber quem é você quando você entrar na sua conta? Não cheguei nem no momento em que você abre a lista de restaurantes e vai escolher o pedido. Porque não teve esse momento. Entendeu? Você pode até, vamos dizer, não tem login no iFood. Mas como é que ele vai saber? Vai ter que preencher um formulário para dizer qual é o seu endereço, certo? Não vou me identificar, mas eu vou dizer qual é o meu endereço. Certo. Aí essa informação vai sair do front-end e vai para o back-end. Se o back-end não tem onde armazenar e acontecer qualquer coisinha que ele perca ou modifique essa informação, lascou, parceiro. Lascou, porque isso atrapalha o funcionamento da regra do negócio, entendeu? Então, morri aqui de novo, peraí. Eu ia falar alguma coisa muito importante, mas eu esqueci. Tudo bem, não tem problema. Aqui a gente não briga com o destino, a gente não briga com o universo, a gente só aceita as coisas que acontecem, tá bom? Não vou ficar aqui tentando forçar a minha memória. Agora vamos para o cara de DevOps. Cara de DevOps é o seguinte. Front-end e back-end se casaram e viveram felizes para sempre, codando o software deles lá. Só que chegou um ponto que esse momento acabou. Chegou ao fim. E aqui vale dizer, o desenvolvimento de software, ele comumente é feito em ciclos. Por quê? Quando o desenvolvimento acaba de fato, é porque o software morreu. Então, ele tem ciclos que acabam, mas o software nunca morre. Porque se eles pararem de fazer esses ciclos, vou explicar isso mais pra frente, mas vamos exemplificar da seguinte forma. Você tem... Desenvolver software é um processo um pouco complicado, certo? E aí, para facilitar esse processo, as empresas, por exemplo, elas quebram nesses ciclos porque elas fazem, por exemplo, um MVP, um mínimo produto viável, que você pega ali o centro do que seria aquela aplicação, você desenvolve como se fosse um piloto, um protótipo dela, certo? Você faz aquela versão ali bem enxuta, bem resumida, os devs desenvolvem e tudo mais. Eles terminaram de desenvolver, aí chega no DevOps, entendeu? Então o DevOps ele vai publicar o sistema em produção, bem como suas novas versões. E essas versões, elas têm relação com esses ciclos. Por quê? Se o primeiro ciclo foi o produto viável, eu tô gravando aula. Olha a zoada aí. Chega. Amor.
Vou perder minha linha de raciocínio. Voltamos da falha técnica. Sim, o que eu tava falando? Epa. Para com isso. O PC está aqui com negocinhos nas portas USB. Se o que foi desenvolvido foi o mínimo produto viável, o DevOps vai publicar o sistema pela primeira vez. No que ele publicar o sistema pela primeira vez, isso quer dizer que ele pegou todo o que foi desenvolvido pelos devs. Por que mais seria? E colocou no ar para que os usuários possam utilizar, entendeu? E aí, a partir do momento que os usuários começam a utilizar e tal, a aplicação começa a coletar feedback delas. Ela pode coletar feedback de N formas, como, por exemplo, através de formulários que chegam no e-mail dos usuários cadastrados, pode ser através de monitoramento da aplicação, tipo, o cara fica ali monitorando o bicho no ar e aí uma hora ele identifica que a memória está sendo muito consumida, ou uma página está muito lenta, etc. Enfim, ele vai identificando essas novas demandas. Os usuários também, sei lá, vão escrevendo e falando, queria que a aplicação tivesse tal coisa, não sei o que, sinto falta disso, sinto falta daquilo, essa funcionalidade aqui está bugada, não está funcionando direito. E isso vai entrando novamente na lista de coisas que o software vai implementar como funcionalidade. Aí começa um novo ciclo. Os desenvolvedores vão pegar essas novas coisas, começar a desenvolver. Quando eles terminarem de desenvolver, eles têm uma nova versão, uma nova release. E aí eles dão esse novo pacotinho pro dev publicar novamente. E por aí vai. Ele vai, tipo, o ciclo de vida de um sistema, ele acaba sendo repetitivo, entendeu? De certa forma. Falo de certa forma porque sempre vem surgindo algo novo, algo vem sendo corrigido, então nunca é o mesmo software que vai pro ar. É sempre um software mais modernizado, mais adaptado, mais apropriado às necessidades do usuário. E por que eu falei antes que se um software chegar, o desenvolvimento de um software chegar a um fim, ele morre? Porque se chegar um momento em que ele pare de fazer esses ciclos, o que acontece? Hoje a gente tem uma cultura de usar software. Lembra que eu falei que tinha uma época que a gente não tinha nem a cultura de estar informado? Hoje a gente tem, além disso, uma cultura de usar programas para tudo. E essa cultura faz com que a gente use muito programas. E o fato dos usuários já terem o hábito em si de terem uma relação próxima com programas faz com que o critério, o nível de exigência desses usuários seja, a cada dia que passa, elevado, entendeu? Em relação, porque ele vai fazendo meio que uma média de todos os softwares que ele usa. Então, ele está usando um software, ok, mas ele pega um outro que ele se sentiu um pouquinho melhor, ele começa a dar preferência àquilo ali. E quando ele vê aquele mesmo mecanismo em outros softwares, aquilo ali vai soar positivo para ele. E o mesmo acontece de forma inversa. Quando ele vê algo que é ruim, é uma funcionalidade que não pega e tal, quando isso se repetir em outro software, vai pegar mal para aquele software, entendeu? Então, o nível de exigência dos usuários está cada vez maior, porque cada vez mais a gente usa mais software. E por conta disso, é que o desenvolvimento tem que ser em ciclos. Porque se ele parar, o que acontece? O nível de exigência do usuário continua subindo, mas o software não acompanha isso. Ele não acompanhando isso, vai aparecer um outro software que acompanhe. E aí a base de usuários desse aqui vai migrar para o de lá, entendeu? Então, por exemplo, o Orkut. Ninguém usa mais o Orkut, porque o pessoal foi migrando para o Facebook e aí ele foi caindo em desuso.
Ah, mas eu gosto muito do Orkut, o Orkut tem um lugar especial no meu coração. Isso não impede que você tenha uma memória boa, uma memória afetiva com o software, certo? Mas o fato é que você não conseguiria utilizar o Orkut novamente. Por quê? O fato de você se expor a softwares que são modernos e atuais, que são desse ano ou de 2, 3 anos atrás, se você pegar um software que foge muito disso, de 5, 7, 10 anos atrás, você sente a diferença. Por quê? A arquitetura do software é diferente, o tempo de resposta provavelmente vai ser diferente, a forma como as funcionalidades eram desenhadas, isso era pensado diferente. Por quê? O usuário daquela época era um outro usuário, entendeu? Então o software era pensado para aquele usuário. Você voltar no tempo e utilizar um software, isso só seria bem sucedido se a sua cabeça, se os seus padrões, se as suas exigências voltassem no tempo também. Então, perceba, se você para de desenvolver aquele programa ali, ele morre. Ele morre. E quando eu falo ele morre, eu estou falando de softwares que têm como objetivo manter bases de usuário. Por exemplo, você vai fazer um portfólio só para mostrar seus projetos, não precisa dessa... tem que ficar sempre desenvolvendo ele. Você pode ficar atualizando ele periodicamente e tudo mais, mas você não vai ter a preocupação que um dono de um iFood tem, que um dono de um Facebook tem, entendeu? E aí, o que acontece? Eu ia falar mais alguma coisa, só que eu esqueci. Era algo importante. Outra coisa é por que a gente não desenvolve tudo isso de uma vez só? Primeiro é porque a gente não adivinha. Então, lembra que eu falei que a gente coleta feedback dos usuários? Exato, a gente não está na cabeça do usuário para saber o que é que ele vai querer. A gente pode partir de uns pressupostos e a gente pode ter uma ideia pré-concebida do que o usuário espera e tentar atender isso. Mas o fato é que só quando o sistema vai para produção, e publicar o sistema em produção quer dizer colocar ele no ar, que de fato a gente coleta esse feedback se a gente acertou ou se a gente errou, entendeu? Então, a gente não desenvolve todo o software de uma vez só, porque primeiro a gente não é evidente e segundo, existe uma coisa muito importante no processo de organização do software. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas basicamente a gente precisa ter uma etapa de planejamento de software, porque senão o tiro sai totalmente pela culatra e a nossa pretensão de desenvolver, ela se torna um fracasso, entendeu? E essa aula vai dar o quê? 30 minutos? Ai, meu Deus, socorro. Tentando gravar. Eu sofrendo para gravar aulas com menos de 1 hora. E aí, desses 3 perfis... peraí, eu falei do último ponto. Sem o DevOps, o seu sistema ele não existe na internet. Ele não é acessável pelas pessoas. Eu não posso chegar aqui no navegador, digitar o site dele e entrar, entendeu? Tinha faltado esse ponto aqui. E aí, o que ambos desses caras que foram mostrados precisam saber? Eles precisam não ter medo de dados, porque você tem que entender que, no final das contas, tudo é dado. E dado é nada mais nada menos do que uma outra palavra para informação, certo? Lembra que eu falei da aula 1, história da informação, etc e tal? Pois é, ela se modernizou, ela se tornou digital e quando ela se torna digital, ela vira um dado, entendeu? Então, o trabalho de desenvolvedor, seja front ou back-end, é manipular essa informação, manipular esses dados. Você tem que ter isso bem claro na sua cabeça. A diferença é, o front-end ele está preocupado em como a informação ela vai se apresentar para o usuário e o back-end ele está preocupado como a informação ela vai ser processada e armazenada. Então, todo esse processo que eu mostrei aqui, esse responsável por, eles se resumem nessas frases aqui. O front-end ele está preocupado com o visual que vai aparecer para o usuário. E o back-end está preocupado com a informação, a memória do sistema e tudo mais, certo?
E aí, uma coisa interessante aqui isso é uma visão pessoal minha, certo? Mas eu acho muito prudente que você se oriente 80% a dados e 20% a código. Por quê? Essa parte dos dados, ela envolve o entendimento sobre o problema. Por exemplo, lembra que eu falei da regra de negócio? O caso do iFood. Você não vai conseguir construir um bom iFood se você não sentar com os restaurantes, com os usuários, com quem é o seu cliente e dissecar ali com eles o que é que eles precisam, entendeu? Entender qual é o problema deles, quais são as dores dele, porque é a partir daí que vai surgir a sua solução de software. E esse processo envolve organização, envolve planejamento e tomada de decisões. Uma vez que você levantou a ideia, vou fazer um aplicativo para resolver tal coisa. Você tem que organizar o processo antes que ele comece a acontecer, entendeu? E 20% orientado a código, que isso é de fato a implementação da solução. Implementação é quando a gente põe a mão na massa, quando a gente programa. É a criação dos códigos, o conhecimento técnico da linguagem, das tecnologias que você vai utilizar, entendeu? Então, em outras palavras, essas duas etapas consistem na capacidade de você pensar sobre o que será feito. Ih, rapaz, tá desligado aqui, ó. Por isso que eu tô vendo um negócio estranho. Ai, não, tá muito... Não, deixa assim. A parte da orientação a dados é referente à capacidade de pensar sobre o que será feito. E a segunda, a orientação ao código, é a capacidade de fazer o que foi pensado. E isso não estou falando de tempo que você gasta em cada atividade dessa. Não. Isso não é um grau de importância em relação... isso não é uma unidade de tempo ou de quantidade. Isso é um grau de importância. O que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que priorizar mais a sua capacidade de ser orientado a dados em relação à sua capacidade de ser orientado a código. Por quê? O código, ele é ferramental. Ele é o meio através do qual você vai executar a sua solução. Mas nada adianta você saber executar a sua solução se a sua solução for uma solução mal pensada, se a sua solução foi uma solução burra, entendeu? Então, você tem que focar em aprender, e esse curso é um pouco disso, por isso que eu tento mostrar o processo de desenvolvimento de um projeto de um jeito mais amplo. Você desenvolver sua capacidade de organizar o projeto, de você pensar nos requisitos dele, de você montar um cronograma, de você seguir esse cronograma, de você organizar as responsabilidades do código e de saber dividir elas. Quem é que vai ser feito primeiro, o que é que vem depois, o que é que é prioridade para ser feito antes, o que é que não é, o que é que pode ser deixado mais para frente, entendeu? Porque se você não tiver esses termômetros, essa capacidade aguçada de tomar decisão, isso vai atrapalhar muito o seu processo de desenvolvimento. No final das contas, sim, você vai estar maior parte do seu tempo debruçado em linhas de código, que seria, vamos dizer assim, a parte da implementação. Mas o que eu quero dizer é que o seu poder de tomada de decisão e de organização em relação ao problema que você está resolvendo, ele tem que ser maior do que a sua capacidade técnica, entendeu? Sua capacidade técnica ela deve ser muito boa. Mas se ela for melhor do que a sua capacidade organizacional, muito provavelmente o seu projeto vai sofrer danos com isso. Porque ela vai ser uma grande ferramenta em sua serventia, mas você não está extraindo todo o potencial dela, porque a sua capacidade organizacional, de planejamento, de definição do problema, ela é limitada, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que você vai muito mais longe se você tiver uma boa capacidade de entendimento, de pensar sobre o que vai ser feito e você meio que capenga, tropeça nos códigos, do que o inverso, entendeu? Porque isso aqui, é a sua capacidade de pensar sobre o que será feito, que te leva adiante, que te impede de desistir no meio do caminho, porque você organizou o processo de um jeito que você não se sente desmotivado.
que faz com que você tenha resiliência para resolver os problemas, porque durante o dia a dia de desenvolvimento você vai enfrentar muita laranjada, você vai, meu amigo, você vai sofrer na mão do seu código, entendeu? E você vai chorar. Ninguém vai estar aí para te escutar, só você irá enxugar as próprias lágrimas. Então você precisa ser resiliente nesse sentido, se você quiser seguir nessa carreira. Não é um bicho de 7 cabeças, mas assim, pense em você, sei lá, estudando uma matéria que você não gosta na escola. Na escola era muito chato, às vezes era o fim do mundo para você, e agora que passou aquela fase, tu vê que nem era esse drama todo, mas aqui é mais ou menos isso, entendeu? Às vezes você acha que o mundo tá acabando quando você tá ali na frente do código, e na verdade você só tá um pouco bagunçado mentalmente. Você tá com as ideias um pouco desorganizadas, entendeu? Então, a sua capacidade de lidar com a informação, de lidar e organizar com os dados, ela vai lhe ajudar muito nesse percurso, certo? Então, essa é a minha dica, cara. Se isso tá certo ou tá errado, aí já não é comigo, é com vocês. Experimentem essa perspectiva e aí lá na frente vocês me dizem: ah, Gemima, isso aí tem nada a ver com o que você falou, cara. Você se perdeu totalmente. Ou então vocês me agradecem. Mas eu oriento a minha carreira baseada nisso, entendeu? Eu não fico grilada atrás de tecnologia. Eu sempre estou procurando aprender algo novo e tal, mas o empenho que eu tenho, ele é muito mais na direção dos meus processos organizacionais e de gestão, de projeto, de administração, da informação, do problema, da solução, do que em relação à capacidade técnica da linguagem, entendeu? E aí, isso é o que a gente vai fazer um pouquinho no curso também. A gente diminui a densidade técnica e a gente foca nesse processo mais amplo de organizar tudo, de identificar decisões, de modular o problema bem, modular a solução bem e tudo mais. À medida que as aulas forem avançando, vocês vão ver isso na prática, tá bom? Então, assim, essa foi essa aula. Espero que tenha ficado claro sobre o que é quem faz o que e tudo mais. E na próxima aula, deixa eu ver qual é, que dá um spoiler. Na próxima aula, a gente vai entender a anatomia básica de um sistema. Então, a gente vai ter um gostinho da estrutura que vamos criar aqui no curso, certo? E aí é isso, galerinha. Até a próxima. Se inscreve no canal. Aí, eu não pedi no início, mas já lembrei de pedir no final. Se inscreve no canal, comenta, dá feedback do que vocês estão achando. Eu acho que os vídeos estão um pouco longos, baseada no nível que os usuários tendem a serem pacientes, né? Mas eu estou tentando ao máximo não me repetir. Não sei se eu estou conseguindo, mas enfim, eu estou organizando as aulas antes para tentar ser mais objetiva e mais clara, sem dar muitas voltas. Mas eu também evito passar muito por cima e eu tento exemplificar bastante para vocês não ficarem com muitas dúvidas, certo? Então, é legal coletar um feedback. Comentem aí o que vocês estão achando, se teve alguma parte assim meio não entendi um pouco direito. E por aí vai. Valeu, gente, e até a próxima aula.